A queda de Jericó. O povo de Israel havia caminhado muitos anos pelo deserto, sempre guiado por Deus. Agora, depois da morte de Moisés, Josué era o novo líder. Ele era corajoso e fiel ao Senhor, e todos confiavam que Deus o ajudaria a conquistar a terra prometida. A primeira grande cidade que eles encontraram foi Jericó. Era uma cidade muito antiga, com muros tão altos e fortes que pareciam impossíveis de derrubar. As pessoas de Jericó estavam assustadas, porque tinham ouvido falar dos milagres que Deus havia feito para Israel. As portas da cidade estavam bem fechadas. Ninguém entrava, ninguém saía. Os habitantes tentavam se proteger, acreditando que os muros os deixariam seguros contra o povo de Israel. Josué olhava para aquelas muralhas e sabia que, sozinho, não teria como vencê-las. Mas ele também sabia que o Senhor estava com eles. E se Deus tinha prometido a terra, nada poderia impedir que isso acontecesse. Uma noite, Josué saiu para observar os muros. Enquanto olhava para a cidade, viu um homem com uma espada desembainhada. Josué se aproximou e perguntou se ele era amigo ou inimigo. Então o homem respondeu que era o príncipe do exército do Senhor. Josué caiu com o rosto em terra e adorou, entendendo que estava diante de um mensageiro de Deus. Ele ouviu com atenção as instruções que o anjo deu para vencer Jericó. Era um plano diferente de qualquer batalha. Na manhã seguinte, Josué reuniu os sacerdotes, os soldados e todo o povo. Ele explicou o que Deus havia ordenado. Todos ficaram atentos, pois sabiam que quando o Senhor falava, era preciso obedecer. O plano era marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Os sacerdotes iriam à frente, levando a Arca da Aliança e tocando as trombetas feitas de chifre de carneiro. O povo deveria seguir em silêncio, sem dizer nada. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas ao redor da cidade. Na última volta, quando os sacerdotes tocassem as trombetas, todo o povo deveria gritar bem alto. Então, os muros de Jericó cairiam. O povo ouviu aquilo e ficou surpreso. Não era uma estratégia comum de guerra, mas se Deus havia falado, eles obedeceriam. Afinal, o Senhor sempre cumpria suas promessas. No primeiro dia, bem cedo, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança. 7 deles levaram as trombetas, e os soldados marcharam em silêncio atrás. O som dos passos ecoava no deserto, e as pessoas de Jericó olhavam assustadas pelas janelas das muralhas. O povo de Israel deu uma volta inteira ao redor da cidade. Não houve gritos, nem ataques. Apenas o som das trombetas e dos passos firmes. Depois disso, voltaram para o acampamento e descansaram. No segundo dia, fizeram o mesmo. Saíram cedo, deram uma volta e voltaram. Os moradores de Jericó começaram a se perguntar o que é que aquilo significava. Estariam os israelitas zombando deles? No 3º, 4º, 5º e 6º dias, o ritual se repetiu. O povo de Israel obedecia em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Cada volta era um ato de fé, porque eles confiavam que Deus faria o impossível. No 7º dia, todos estavam em expectativa. O povo se levantou ao amanhecer, e Josué lembrou a todos do que o Senhor havia dito. Era o dia decisivo. Os sacerdotes tocaram as trombetas, e o povo marchou. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, até que chegaram à 7ª volta. O coração de todos batia mais forte. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas mais forte do que nunca. Josué levantou a voz e disse: "Gritem, porque o Senhor entregou a cidade em nossas mãos." Então, todo o povo gritou com toda a força. As crianças, os jovens, os adultos, todos levantaram a voz em um só som. Foi como um trovão, ecoando pelo deserto. De repente, algo incrível aconteceu. Os muros de Jericó começaram a tremer. As pedras se soltavam. A muralha inteira se abalava. E diante dos olhos de todos, os muros caíram completamente. O povo correu e entrou na cidade, tomando posse dela, exatamente como Deus havia prometido. Jericó, que parecia invencível, havia sido vencida pelo poder do Senhor. No meio daquela vitória, havia uma promessa especial. Josué lembrou-se de Raabe, a mulher que havia protegido os espias quando eles foram espiar Jericó. Ela acreditou no Deus de Israel e pediu que sua família fosse salva. Josué enviou homens para buscar a Raabe e todos os seus parentes. Eles foram protegidos e se juntaram ao povo de Israel, mostrando que Deus é misericordioso com aqueles que confiam nele. O povo comemorava com alegria. Eles sabiam
que não tinham vencido com espadas ou armas, mas com fé e obediência. Os muros caíram porque Deus estava com eles. As crianças brincavam e corriam, repetindo os gritos da vitória. Os sacerdotes davam graças, e Josué agradecia ao Senhor por cumprir sua promessa. A queda de Jericó se tornou um marco para Israel. Era a prova de que Deus era fiel e poderoso para dar a terra que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O povo entendeu que não importava o tamanho das muralhas. Com Deus, nada é impossível. E assim, cheios de coragem e fé, continuaram sua jornada pela terra prometida. Até hoje, a história da queda de Jericó nos ensina que obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos o plano, é sempre o melhor caminho. Quando confiamos no Senhor, Ele faz coisas maravilhosas acontecerem.